Alunos do 7º ano do ensino fundamental, sejam bem-vindos à aula de História. Meu nome é o professor Alex e estarei com vocês este ano trabalhando essa disciplina que é muito importante para o desenvolvimento nosso, né? O desenvolvimento intelectual, pessoal. E é importante que nós tenhamos um bom relacionamento. Eu estou aqui para ajudar vocês, mesmo online, eu estou à disposição. E desde já quero que vocês, se tiverem alguma dúvida, se quiserem entrar em contato comigo, o meu número está no grupo de vocês, da turma de vocês. Lembrando que é bom nós termos desta sintonia, aluno e professor, para que possamos falar a mesma língua. Lembrando também que é importante que você tenha aí responsabilidade diante das aulas online, assistindo às lives, que vocês têm um horário. E também esse vídeo, ele está disponível no YouTube como uma complementação de nossas lives. É claro que não dá para falar tudo, mas eu estarei me esforçando para falar para vocês a respeito dos nossos temas na aula de História. Mais uma vez, eu peço licença para entrar em sua casa para ministrar esta aula para você. Lembrando também que é importante você utilizar a sua agenda em nossas aulas, para que você possa anotar as atividades, né, a data da entrega, o que o professor passou, e sempre você tem que acompanhar pela agenda, porque é um método que você vai anotar, fazer as anotações, certo? Lembrando também que você deve ter um caderno de história, o qual você vai organizar por data os conteúdos que eu ministrar para vocês. Eu gosto de cadernos organizados, ok? Lembrando também que eu estarei trabalhando com vocês esse livro que é o Araribá Mais de História, certo? E também outros livros. Eu estarei complementando aí as nossas aulas. Apresentando hoje o nosso tema, é importante a gente falar do eixo temático do bimestre, né, que é História, Tempo, Espaço e Formas de Registro. Estaremos fazendo uma breve revisão do que vocês estudaram no 6º ano. É importante para que nós possamos, então, de fato, entrar no conteúdo do 7º ano. Vamos então iniciar a nossa live. Eu quero que vocês, neste momento, prestem atenção no que o professor está falando. Hoje eu vou utilizar esse livro do Alfredo Bolo Júnior, que é a Sociedade e Cidadania do 6º ano, e a gente vai comentar a respeito do que é história, o que a história estuda, né? Então, primeiramente, eu gostaria de perguntar para você, aluno, o que você entende sobre história? O que é história para você? O que é história na sua vida? Eu vou te dar um tempinho para você escrever o título da nossa aula. Escreva assim: Revisão. 2 pontos. História e fontes históricas. Repetindo. História e fontes históricas. E desde já eu te pergunto, o que você entende sobre história? O que é história para você? O que é história, afinal de contas? O que ela estuda? Isso é importante que vocês tenham em mente do que a história se trata. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender, alunos, é de fato o que a história estuda. E você já deve estar me perguntando o seguinte, né? Afinal de contas, o que a história estuda? Você já viu lá no 6º ano. Então a gente pode dizer
que a história ela estuda justamente o processo de mudanças. Então a história estuda um processo de mudanças ocorridas onde? Ocorridas na sociedade. Inclui aí as mudanças, as principais mudanças que nós temos no mundo hoje. Quais principais mudanças? As mudanças na tecnologia, as mudanças da moda, as mudanças na alimentação, as mudanças da construção de moradias, as mudanças do lazer, entre tantas e outras mudanças que ocorrem no dia a dia. Então, a princípio, eu tenho que entender de fato que a história estuda justamente o processo de mudanças ocorridas dentro da sociedade. Então, todo processo de mudanças que ocorre dentro da sociedade é o que a história estuda. Mas, de outro lado, se a gente for analisar, a história ela não estuda apenas o processo de mudança. A história ela também estuda as permanências. Mas o que é isso, professor? A gente entende, então, que aquilo, por exemplo, que mesmo com o passar dos anos, não mudou, ou se mudou, mudou bem pouco. Então, as permanências, a história também estuda. O exemplo disso, alunos, são as construções presentes em algumas cidades brasileiras, como lá na cidade de Ouro Preto, lá em Minas Gerais, aquelas construções antigas. Se você já teve oportunidade lá, você lembra, né? Ou se você depois quiser pesquisar pela internet, só digitar Ouro Preto, Minas Gerais, que você vai ver aquelas construções antigas, as igrejas antigas, né? Também, as construções de São Luís, lá no Maranhão, de Olinda, no Recife, em Goiás também. Quem aqui já visitou, por exemplo, a cidade de Pirinópolis, a cidade de Goiás? Então, são exemplos de construções permanentes que ficaram registrados na história e que, inclusive, foram tombadas como patrimônio histórico da nossa humanidade, né? Então, se a gente observar, se a gente reparar nessas construções, elas são muito antigas e que preservam ainda diversas características da época em que foram feitas. Então, a gente estuda em história a permanência, principalmente aí, dessas cidades brasileiras que foram construídas aí em nossos antepassados e que ainda preserva até hoje aí a originalidade. Então, a gente pode observar, alunos e alunas, que as permanências também podem ser percebidas nas brincadeiras antigas que continuam sendo praticadas até hoje. A gente pode observar, por exemplo, o jogo da amarelinha, que é um exemplo de permanência e que muitas crianças ainda brincam até hoje. Você, aluno, tem conhecimento de alguma brincadeira antiga que ainda é preservada, que ainda as crianças brincam? Se você tiver, anote aí. A gente sabe que isso tudo são permanências que a história deixou registrado. É por isso que em nenhum momento nós podemos deixar a história de lado. A história sempre ela está presente em nosso meio, né? Então, para a gente concluir, a história, ela estuda as mudanças. Olha só que interessante. A história, ela estuda as mudanças e também as permanências. Ela procura perceber de fato o modo aí, como as pessoas viviam nos tempos antigos
e como vivem hoje. Também ela estuda a relação entre aqueles tempos e os tempos atuais. Então, quando nós estudamos história, nós estudamos de fato as mudanças e as permanências, né? Então, a gente procura estudar como as pessoas viviam naquele tempo e, ao mesmo tempo, nós fazemos uma contextualização de como que as pessoas vivem hoje. Então, a gente faz uma viagem ao passado e também no presente ao mesmo tempo. Então, é por isso que é importante, queridos alunos, estudar a disciplina de História. E quando a gente fala de História, a gente então entende que ela estuda aí o tempo passado e também o presente. Então a gente estuda o passado e a gente estuda o presente. Por isso, nós podemos dizer que a história é o estudo dos seres humanos no tempo. Então a gente estuda, né, quando a gente estuda história, a gente estuda os seres humanos no tempo. Isso é muito importante, alunos, porque quando a gente começa a estudar história, a gente tem que saber por que estudar história. Da mesma forma, a gente tem que entender por que estudamos a língua portuguesa, por que estudamos a geografia, por que estudamos a matemática. Então, tudo tem um porquê. E na história não poderia ser diferente. Eu espero que vocês estejam compreendendo o que eu estou tentando passar para vocês. Neste primeiro momento, o porquê estudar história. Então agora, o que você vai fazer para mim? Você vai escrever no seu caderno assim: o que a história estuda? E mediante o que eu falei para vocês, vocês vão fazer aí um texto para mim, explicando com suas palavras o porquê estudar história. Não precisa ser grande, não. É somente o que você entendeu até aqui sobre o processo do estudo da disciplina de História. Ok? Bom, quando a gente estuda a história, é importante que nós entendamos o que de fato, a gente está estudando. E quando eu estudo a história, eu tenho que saber quais são os períodos da história, né? Então eu tenho aí o período da história, que é dividido praticamente da seguinte maneira: pré-história, que a gente tem dois períodos importantes aí, que é o período paleolítico e o período neolítico, que inclusive vocês viram no 6º ano. Depois eu tenho a Idade Antiga, depois eu tenho a Idade Média, a Idade Moderna e, enfim, a Idade Contemporânea que nós estamos vivendo hoje. Depois a gente vai estudar passo a passo cada uma dessa divisão da história em particular. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a história em si, ela é muito importante para o desenvolvimento da humanidade. Outra questão importante, quando a gente estuda história, a gente não pode esquecer de falarmos das fontes da história, porque a história, ela tem fontes a serem estudadas. E o trabalho do historiador, né, quando a gente fala aí das fontes da história, inclusive depois que você terminar de fazer o seu textinho aí sobre, né, aí o que a história estuda, e eu quero que assim que você terminar de escrever o seu texto, você coloca um título assim: As Fontes da História, para a gente saber de como surgiu aí a história. Então, o trabalho do historiador é semelhante ao do detetive, né, ao investigar um caso. Por quê, alunos? Porque o detetive, ele usa os vestígios deixados pelos envolvidos, né? Por exemplo, aí, né, um fio de cabelo, né, um brinco, uma lata vazia, né? Então ele utiliza aí os vestígios aí pelos envolvidos num caso, numa história, para poder verificar para desvendar um fato, desvendar um caso. Então ele utiliza aí os pequenos detalhes para descobrir algo. Assim, o historiador, né, que é aquele que estuda a história, né, aquele que estuda a história para fazer pesquisas, ele então, né, o historiador, ele vai agir de forma semelhante aí
E ele vai utilizar todos os vestígios ou pistas disponíveis para quê? Para construir um conhecimento sobre a trajetória de um povo, né? Um grupo ou um indivíduo. Então ele vai usar todos aí os vestígios, todas as pistas disponíveis para estudar aí um povo, um grupo ou um indivíduo. Então esses vestígios que ele está estudando pode ser através de quê? Através de escritas, através de imagens, através de objetos, etc. Então, a gente pode dizer que quem produz esses vestígios, quem produz essas fontes, elas são produzidas pelo ser humano na sua passagem pela Terra, que são chamados de fontes históricas. Então, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu acho, né, tudo que o historiador pesquisa hoje, são chamados de fontes históricas. Até mesmo, né, uma caneta que ele encontra, ele vai saber entender o ano, o tempo, o período que as pessoas, que os seres humanos utilizou essa caneta. Um vaso, né, uma escrita, uma imagem e etc. Então isso tudo são fontes históricas. É através das fontes históricas que eu vou entender o processo da história, do desenvolvimento da história. Então, quando eu falo de fontes escritas, eu não posso esquecer, alunos, que elas podem ser, olha só, as fontes históricas, elas podem ser escritas, através da escrita, elas podem ser visuais, né, ou seja, eu posso ver, elas podem ser orais, ou seja, através de gravações, e elas também podem ser da cultura material, né? Então, quais são os exemplos a respeito aí dessas fontes históricas? Por exemplo, as cédulas de identidade, né, os diários, as leis, elas são exemplos de fontes escritas. Então, a cédula de identidade, né, que todo mundo tem, essa cédula aqui, né, a identidade, é uma fonte, né, escrita. As leis que nós temos, elas são escritas. Então, ela é um exemplo de fonte escrita. E também os diários, né, onde você anota a nossa agenda, é uma fonte escrita. Isso aqui daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, se você tiver guardado a sua agenda, ela vai ser um meio de quê? De fonte escrita, onde você vai verificar o que você escreveu no ano de 2021. Então, é na verdade fonte escrita. As fotografias, as pinturas, os desenhos, os cartões postais são exemplos de fontes visuais. Por quê? Porque você vai ver, né, uma foto, né, os cartões postais, os desenhos, você vai ver. Então, é um exemplo de fontes visuais. As cantigas, as lendas, né, e outras coisas que a gente, por acaso, ouve, elas vão ser descritas como fontes orais, né, que você pode usar para poder falar, né, cantigas, lendas e entre outros, é um exemplo também de fontes escritas. E nas sociedades em que não se usa a escrita, é quase sempre pelos mais velhos que os mais novos, eles ficam sabendo da história. Então, quando não está escrito, os mais velhos passam, né, o que aconteceu num determinado período de sua vida para nós. Então, se você tem seu avô, se você tem sua avó, né, se você tem uma pessoa aí que você conhece mais antiga que você pode perguntar para eles sobre como que era a infância deles, como que eram as brincadeiras, como que foi aí a adolescência deles, como que era a escola que eles estudavam. Então eles vão falar para vocês a vivência da época deles, né? Então
a gente pode dizer que é uma história, é um processo de história que eles estarão passando para nós, né? E as lembranças dos mais velhos são, portanto, uma fonte para o conhecimento da história, né? Então, isso é muito importante. Então, revisando aí, a gente pode dizer que as fontes históricas, elas podem ser escritas, elas podem ser visuais, elas podem ser orais e também da cultura material, ok? Tranquilos? Vamos anotar em nosso caderno, tá bom? Quando a gente fala de brinquedos, de móveis e vestimentas, são objetos da cultura material, né, de um grupo aí ou povo, e como tal também são importantes fontes históricas. Eu digo que a cultura material são aqueles objetos que a gente pode pegar, né? Inclusive, a gente pode, por exemplo, estar pegando, né, o brinquedo, né, para a criança brincar. Os móveis a gente pode colocar no lugar que a gente quiser. As vestimentas, né, as roupas, né, então são objetos materiais, né, que estão também exemplos de fontes históricas, né? Então a gente tem aí nos grandes museus até hoje, né, aqui no Brasil, por exemplo, você pode encontrar peças de roupas, por exemplo, que Dom Pedro I usou, né, que a princesa Isabel usou, vestimentas de nossos ex-presidentes. Então isso tudo são fontes materiais, correto? Entendidos? Alguma dúvida? Pois bem, a gente também analisa que, por exemplo, daqui a 100 anos, por exemplo, um historiador queira descobrir aí os divertimentos aí das crianças de hoje, do século XXI, do ano de 2021, né? Então, ele vai fazer uma pesquisa aprofundada aí, né, do que foi o século XXI, o ano de 2021, e o primeiro passo para esse historiador estudar este ano e este tempo presente será reunir aí vários tipos de fontes. Quais os tipos de fontes que ele vai reunir para poder estudar? Os textos, as imagens, os relatos orais, os objetos e etc, né? Então ele vai ter uma infinidade de buscas aí de conhecimento para ele estudar. E que vai formar sobre esses divertimentos nessa época que nós estamos vivendo hoje. Então, daqui a 100 anos, se o historiador quiser estudar qual era o tipo de brincadeira, né, que as crianças gostavam, né, de brincar neste século XXI, neste ano de 2021, ele vai utilizar dessas fontes para ele saber, correto? Então, depois de reunir, né, depois que o historiador ele reúne e organiza todo esse material escolhido, o historiador ele passa de fato a verificar quais os divertimentos aí mais praticados pelas crianças. Depois, então, ele passa a se identificar, ele passa a classificar, né? Ele passa a associar, relacionar, comparar, analisar, e assim, aos poucos, esse historiador ele vai construindo a sua versão a respeito do assunto. Então, é assim que vai desenvolvendo o quê? É assim que vai desenvolvendo o processo aí de estudo da história, né? Do estudo da história de um povo, de uma sociedade, de um indivíduo, ok? Tranquilos? Então, nesse tema que eu pedi para vocês anotar as fontes da história, vocês podem anotar aí as principais fontes da história e também falar um pouquinho sobre cada uma delas. Isso vai ajudar vocês a desenvolver melhor o raciocínio a respeito do tema, correto? Bom, a gente sabe, alunos, que para construir um conhecimento sobre determinado povo ou episódio, o historiador ele precisa saber aí também pelos profissionais de outras áreas. Ele sozinho não consegue desvendar isso. Então, a gente pode dizer que esses profissionais de outras áreas estão inclusas quem? Os arqueólogos, né, os geógrafos, os biólogos e entre outros, que vão ajudar o historiador a pesquisar aí determinado objeto, né, de conhecimento. Então, a gente pode dizer que os arqueólogos, o que os arqueólogos estudam, gente? Os arqueólogos, eles estudam aí os grupos humanos,
né, por meio dos vestígios materiais deixados por eles, como restos aí, né, de casas, instrumentos de trabalhos, pinturas feitas aí em rochas, que a gente chama de arte rupestre, e também, né, os vasos, né, que são encontrados. Então, a gente pode dizer que o arqueólogo ele vai diretamente no objeto, ele vai estudar o objeto, né? Ele vai estudar aí, na verdade, esses vestígios, né? O resto de uma casa, né? O resto de as rochas, os vasos, eles vão estudar e aprofundar o seu estudo para saber de qual época, de qual tempo, de qual período esse objeto faz parte, né? O pedaço de um machado, né, de pedra aí escavado por um arqueólogo e examinado em laboratório, ele pode nos contar sobre a idade daquela pedra e o modo de vida do povo que utilizou aquele machado. Então, o arqueólogo ele vai trazer para nós informações a respeito daquele objeto que ele encontrou, né? Os vasos, os potes e os jarros, né, para beber água estão entre os achados mais comuns aí, né, das escavações arqueológicas. Então os arqueólogos eles encontram muito aí os vasos, potes, jarros, porque era muito utilizado em todos os períodos. Então são os objetos mais achados pelos nossos arqueólogos, certo? Porém, são poucos os encontrados inteiros. Muitas das vezes não encontram um vaso inteiro, muitas vezes não encontram um pote inteiro, um jarro inteiro, devido também ao tempo de desgaste que está ali, né? E a gente pode dizer que o historiador ele vai aumentando aí o seu conhecimento sobre os seres humanos e sua trajetória ao longo do tempo. Então isso é o estudo do historiador, que depende do arqueólogo, que depende aí do geógrafo, que depende também aí do biólogo, para que possa estudar e trazer de fato a história real de um objeto encontrado em um determinado tempo, certo? Mas se eu perguntar para vocês quem faz a história, né? Quem faz a história? Escreva aí, quem faz a história? Alunos, quem faz a história, olha só, a história ela não é feita apenas pelos grandes personagens, pelos reis, pelos generais, pelos presidentes, mas por todos nós, isto é, por pessoas como eu, como você, como o seu professor, como a sua diretora, né, como o prefeito, como os vereadores, etc. A história, ela é feita por todos nós. Então, cada um de nós temos uma história. E essa história também ela é feita por grupos como o dos artesãos, grupo dos idosos, né, dos soldados, dos ricos, dos pobres, das mulheres, das crianças. E por instituições sociais como a igreja, né, a Câmara dos Deputados, o Exército e etc. Assim, nós podemos dizer que você, eu, seu professor, seus pais, seus parentes, os artistas, os políticos, a igreja, o exército, todos nós, portanto, somos sujeitos da história. E é importante que nós tenhamos em mente que a história ela é importante para todos nós, tá bom? Então eu quero que você também aqui no finalzinho, você faça um pequeno texto e diga para mim quem faz a história. Quem faz a história? É importante dizer que eu faço a história, você faz a história, seu professor faz a história, o prefeito faz, toda a nossa sociedade faz a história, ok? Então, queridos alunos, nós vamos ficar por aqui. Eu espero que você tenha compreendido a nossa aula de hoje, que nós falamos aí sobre história e suas fontes históricas. Qualquer dúvida vocês podem me procurar. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Até mais!